Amiga, enquanto Gente, isso, se apresenta aí pro pessoal, que eu acho que todo mundo já te conhece um pouquinho, mas conta um pouco não, dessa história. eu me chamo Caroline Castro, pode chamar de Carol, que é mais fácil. Mas eu sou fotógrafa de retratos femininos e de casais também. Tenho uma paixão pelo ensaio interno, foi o que fez eu realmente destravar a minha identidade dentro da fotografia. E descobrir isso foi um processo. E eu já fazia turmas presenciais aí pelo Brasil e agora a gente começou com a turma online também. Inclusive, a Is e o Léo foram os meus padrinhos, eu digo assim, os meus padrinhos do online. E é isso, eu sou fotógrafa há 11 anos já também. E tô aí produzindo conteúdo para vocês conseguirem acessar a identidade de vocês e ficar todo mundo feliz. Amiga, eu acho que para a gente começar a falar sobre identidade, eu gosto muito de lembrar como eu era no meu começo, para eu conseguir entender, talvez, o que que a galera que está aqui assistindo passa nesse momento, né? Porque eu me lembro também de, no começo, olhar para o trabalho de pessoas que eram referências e essa pessoa estava numa jornada já, assim como eu, que tenho 8 anos, você que tem 11, muita gente não consegue entender que para a gente também foi um processo, né? A gente não começou com uma fotografia autêntica, organizada, com edição incrível e com cliente. Não foi assim, né? Conta um pouquinho do seu começo pra galera. Cara, eu tenho histórias muito profundas em relação a isso, porque de fato, quando a gente está no início, é um mundo muito novo, então você tem uma urgência por referências, né? Você tem uma urgência por saber por onde você começa, em quem você se inspira, se está no mercado, é aquilo que tem que fazer, e às vezes você faz coisas que você nem gosta, enfim. Só que hoje em dia isso é ainda mais forte por causa das redes sociais. Quando a gente começou lá atrás, não era bem assim, você sabe. Que as pessoas, elas guardavam os segredos delas. Tipo assim, não tinham professores, tinha aquela estrutura de faculdade. E a faculdade te dá nortes técnicos. Ela não te dá norte de negócio, de identidade, nada disso. Então, o que acontecia? Tinha geralmente quem trabalhava, quem se dava melhor assim, na fotografia em relação à edição e tal, eram pessoas que já, de alguma forma, já eram envolvidas com a fotografia há mais tempo, assim, eram meninas que já tinham Tumblr, já estavam na rede social, eu não sei se vai fazer sentido isso, mas, tipo, nos fotologs, em que elas tiravam Fotolog, eu fotos sou de delas, Fotolog também, amiga, tá tudo certo. hoje. Então, tinha uma menina aqui em Goiânia que ela fazia um trabalho assim, era muito bonito, de 15 anos e tal. E eu queria, porque queria saber como que ela fazia aquilo, tipo, como que essas fotos saem assim. Tipo, eu lembro que eu tinha uma 1855 e eu não sabia que aquele efeito de Golden Hour tinha que fazer com uma lente fixa, tipo, tinha que fazer com uma 50 mm. Então eu ficava ali sofrendo, tentando reproduzir aquilo com o equipamento que eu tinha sem conhecimento nenhum. E aí, de tanto eu fuçar, eu consegui chegar no resultado dessa menina. Tipo assim, de tanto eu infernizar. Eu tinha um namorado na época e ele mexia mais com o computador. Eu falei assim: resolve isso pra mim. Tipo assim, você tem que me ensinar o que essa menina faz e tal. E aí, sem perceber os parâmetros de comparação e até de inveja que tinha dentro de mim, tipo, de querer ter o que ela tinha. Às vezes a gente tem dificuldade de assumir isso, né? Mas é um dos pilares que te tira dessa condição que você tá? Então já pega isso aí. E aí eu assumi, tipo assim, quando eu cheguei no resultado dela, tipo assim, eu falei, meu Deus, essa foto tá igual. Você tá muito igual, tá? Tipo, era isso. Consegui, né? Aí, tipo, me deu uma crise de identidade pesada. Eu falei, cara, essa é a fulana, não sou eu. Tipo assim, eu era Meu Deus. tão louca, porque na época eu tive uma oportunidade de fotografar uma influencer, a Rafa, lá no Rio de Janeiro, a Rafa Kalimann. E era essa menina que fotografava ela. E aí, por insegurança, eu fazia com o Nikon e eu peguei uma câmera que era igual a dela. Olha que loucura. Eu peguei uma câmera emprestada que era igual a dela para eu conseguir o resultado que ela tinha, não decepcionar a marca. E deu tudo errado, porque eu não sei focar com Canon, tipo, eu não sei Meu manusear uma. Deus do céu. Então, assim, pensa, foi assim, nesse momento eu falei, cara, e aí depois que aconteceu isso, essa menina me ligou. E ela falou assim, você tem inveja de mim.
Olha, tanto que você é poderoso. Ela falou assim, eu falei assim, por que você tá me queimando nas redes sociais? Porque já tinha um Instagram, ela tinha um Instagram que já tinha uns 10 mil seguidores na época. E ela desceu a lenha, tipo assim, ela colocava as amigas dela pra comentar, que eu desfocava as fotos, que eu, tipo assim, foi um trauma instaurado, né? Só que Meu Deus. aí eu liguei pra ela, eu falei assim, por que que você tá... Eu com um psicológico muito abalado, porque lidando com a situação de ter que salvar as fotos da marca, lidando com a situação da menina me queimando na internet e a Rafa Kalimann, que já era uma pessoa estourada, pelo menos aqui na região. Aí eu liguei pra essa menina, eu falei assim, olha, por que você tá fazendo isso? Não sei o que. Ela falou assim, eu tô fazendo isso porque você tem inveja de mim. Aí na hora que ela falou, eu puxei ar pra discordar, só que no fundo eu assumi pra mim mesma. Eu falei assim, é verdade. E aí quando ela falou isso, eu falei assim, cara, eu falei assim, tudo bem, desculpa, desliga o telefone. E aí eu comecei, a partir desse momento eu comecei a entender. Eu falei assim, cara, eu preciso silenciar todas as referências da minha cabeça. Eu preciso silenciar tudo isso. Eu tenho que entender as coisas que eu sinto. Eu preciso entender o que eu acho legal. Eu preciso entender o que eu acho bonito. Porque isso vai fazer com que eu jogue a minha carreira por água abaixo. Eu já tinha uns 4 anos de fotografia. E foi aí, então, que outras oportunidades foram surgindo a partir dessa perspectiva que eu tive, de abandonar aquilo que eu tinha como um pódio, entendeu? Acho que quando tudo que você é intencional, por exemplo, mesmo se você falar, eu quero aprender esse estilo aqui, e aí você fica muito ali, intencional, você pega coisas daquilo, que você vai, sua mente vai criando, né, os espaços para guardar os seus referências, seu repertório. Só que quando você faz isso com o seu concorrente, uma pessoa que você não gosta, uma pessoa que às vezes você tem um sentimento ruim, às vezes você tem inveja, às vezes você quer ser a pessoa, porque isso é comum, ainda mais no meio artístico. É comum isso acontecer. Quando Você não bota como referência, né? Você bota como comparação. E aí Exatamente. a escala é muito grande, tem um Muito abismo grande. entre você e a pessoa, né? Total. E é tão doido isso, porque você começa a reproduzir as coisas que você não gosta na outra pessoa, do tanto que você vê e consome o que ela faz. Olha tudo que isso é bizarro, né? E aí foi a partir disso que eu comecei a tipo assim, quando acabou isso, essa situação, inclusive a pessoa que salvou a minha pele foi a própria Rafa, porque agora vem outro ponto que a gente pode conectar. Porque durante a campanha eu tive muitas ideias criativas que fizeram a marca vender. Tipo assim, e tipo assim, como eu uni, eu lembro que ela tinha uma frase na época, um bordão, que era espalhe a luz. E aí eu tive a ideia de unir o sinalizador com ela na praia, porque era o fim de ano e era luz. E aí a gente fez um vídeo com os sinalizadores e tal. E aí, tipo assim, aquilo ali foi muito significativo para a própria Rafa. E ela falou para a dona da marca que tinha gostado das fotos, tinha sido uma das melhores fotos que ela tinha feito, que tipo, não tinha por que ela ficar desesperada assim, que ia vender tudo. E aí ela mesma salvou minha pele. E aí eu comecei a perceber, tipo assim, a única coisa que eu fiz autêntico foi o que me fez dar certo, entendeu? E aí, a partir disso, eu comecei a ter outra perspectiva sobre quem era a Carol e qual era a mensagem da Carol com a fotografia. E aí, outras portas começaram a se abrir, porque logo depois, eu lembro que teve o noivado dela na época, e eu fotografei junto com uma empresa de casamento. E eu entrei nessa empresa de casamento e fiquei lá por um ano. Foi quando tudo mudou. Porque tinha um cara lá que era mais velho, mais experiente, inclusive é um amigo muito querido, ele me ensinou tudo, infelizmente ele faleceu em 2018, mas ele me ensinou assim, ele falou assim, cara, você é um diamante e a gente vai te lapidar. E eu peguei isso assim pra mim, sabe? Eu acho que todos os meus alunos eu falo isso, assim, cara, vocês são diamantes e eu vou lapidar vocês, igual fizeram comigo um dia. Então, depois que eu fui para essa empresa, eu troquei de câmera, aí eu comecei a ter outra visão de edição, aí eu comecei a entender, tipo assim, tudo bem, o Gustavo faz assim, ele me ensinou assim, mas peraí, o que que eu posso fazer para dar a cara da Carol? Tipo assim, não, essa foto tá muito escura, eu quero um pouquinho mais claro. E aí esses ajustes começaram a acontecer a partir desse episódio. Caramba! E são vários pontinhos que a gente precisa estar atento, né? E é o que eu sempre falo de autoconhecimento. Se você trava em alguma coisa e você só usa aquilo dali para se derrubar, para se maltratar mesmo, né? Porque a gente faz isso, a nossa cabeça, se a gente deixar, a gente surta com todos os pensamentos negativos e a forma como a gente mesmo se coloca para baixo. E às vezes a gente até tem feedback positivo do cliente, mas se a gente não se vê
com aqueles olhos, a gente não acredita no nosso potencial ou não consegue nem ir com medo mesmo, que é uma coisa que eu falo muito também. Porque às vezes você tá com medo, você vai continuar com medo, só que o que você precisa é de um cadinho mais de coragem, e não de menos medo, talvez, porque o medo vai te acompanhar e em algumas situações esse medo é bom, ele te protege, ele te mostra até onde você pode ir, respeitando tua essência. E se a gente simplesmente passar por essas situações traumatizantes e não tirar algo bom dali, não parar para observar, como você falou, pô, na hora que a pessoa falou, pô, você tem inveja, o que você fez ao invés de, ah, não tenho inveja, você que isso, você que aquilo, e inventar um monte de mentira que depois você mesmo ia acreditar, você parou para refletir sobre aquilo. E isso fez você encontrar aí dentro de você a tua autenticidade, ou principalmente, acho que o mais importante é a gente achar uma viradinha de chave, né? Opa, isso aqui que eu tô fazendo vai me maltratar. Então, não quero mais esse caminho, né? Então, e eu percebo muito isso, a gente conversa muito disso com gravação de vídeo, né? De aparecer, de se expor. Na internet as coisas tomam uma proporção absurda e, às vezes, uma palavra, uma coisa mal interpretada, nossa, ou até mesmo, cara, eu sempre falo, pô, eu sou burra, sou irônica, eu tenho minhas limitações, eu erro, eu mudo de ideia. Então, às vezes, algo que eu tô falando aqui não é uma verdade, né? Cada um tem que tentar absorver da melhor forma. E na fotografia é muito assim também. Quando a gente vê a imagem do outro, o que tem da nossa bagagem, da nossa essência que a gente pode trazer misturando esse monte de referências. Porque eu não sei você, mas minhas referências, por um tempo eu não conseguia nem responder. Eu não sei dizer quem são as minhas referências. Eu tenho pessoas que eu admiro o trabalho, mas assim, eu vou falar 100 pessoas, e dessas 100 pessoas e outros 100 filmes, e as minhas viagens, e as minhas fotos de família, tudo isso misturado gera o meu trabalho, né? Gera Isis. Exatamente. E aí a gente fica numa busca louca por tentar chegar onde o outro tá, mas é o que eu falo, cara, às vezes alguém tá tentando me copiar. Eu falo assim, gente, mas tem que comer muito feijão com arroz pra me copiar, porque enquanto a pessoa tá vendo o meu resultado, eu já tô com a minha cabeça aqui planejando outras coisas. E eu já realizei outros trabalhos que ainda não estão no ar. Então, assim, a pessoa fica tentando alcançar, mas isso é impossível, né? É uma corrida mesmo que não acaba. Real. Eu acho que tudo que você faz de forma intencional e profunda molda a sua visão de mundo. Foi exatamente isso que aconteceu com aquela frase, porque a gente recebe informações o tempo inteiro. Só que muitas vezes a gente ignora essas informações. E ignorar essas informações é ignorar a nossa própria mudança. Você entende o que eu tô falando? Assim, que às vezes você igual você falou, eu sou exatamente igual, porque quando a gente amadurece um pouco na fotografia, a gente começa a se inspirar e ter referência em outras coisas. Tipo, a nossa própria história é um guia. E além da nossa própria história, a vida acontecendo, por exemplo, assim, o que te inspirou? Eu tenho certeza que você vai falar coisas bem parecidas comigo. As pessoas, tipo assim, você pegar um fim de tarde, é aquelas coisas que a gente conversou no telefone, sabe? Assim, isso é o que inspira a fotografia. E isso é desde muito antigamente, gente. Se vocês começassem a ver a história dos primeiros fotógrafos, vocês vão ver que, por exemplo, assim, os fotógrafos de guerra, cara, eles colocavam uma emoção absurda naquelas fotos porque existia uma história acontecendo. Então, o princípio da identidade desses fotógrafos sempre foi a vida e a história das pessoas. Então, a fotografia é sobre a Isis, não é sobre a Carol. E aí, quando você começa a entender isso, as coisas começam a ter você vai ter outro raciocínio. Você vai conseguir se conectar melhor com seus clientes, principalmente porque você não vai para uma sessão com um monte de referência na cabeça e querendo reproduzir a foto que está na sua cabeça. Você vai com a cabeça vazia, querendo reproduzir a história daquela pessoa. E isso muda tudo. De como que você mistura a Carol com os clientes, né? Porque eu percebo muito assim, eu pego muito a essência do meu cliente, mas ao mesmo tempo nunca deixa de ter o meu olhar, nunca deixa de ter a Isis. Como que você faz isso? Como que você pergunta sobre a história dessas pessoas? Como que você coloca o teu olhar ali? Ou o que você percebe da personalidade da pessoa para desenvolver aquele trabalho? O que acontece?
a fotografia, ela te dá muito, ela tem, imaginem gavetas. E cada uma dessas gavetas é um pouquinho do que você pode usar. Por exemplo, você tem composição, você tem luz, você tem edição, e você tem o pós-produção também. São várias gavetinhas, eu gosto de imaginar assim. A história da pessoa, eu sempre falo muito sobre mapa de mundo, que é algo que é sobre o outro, é o gosto do outro, é o universo da pessoa, é o que ela faz da vida, como ela enxerga a vida, por exemplo, se você me falar aqui que você queria expressar leveza no seu ensaio, que você queria expressar, vamos supor, as clientes de 30 anos que chegam para mim, é uma fase nova, então eu queria expressar que eu sou uma mulher forte, mas ao mesmo tempo eu queria expressar a leveza que existiu nesse processo. Aí eu começo a ir lá nas minhas gavetinhas, principalmente de composição. Eu gosto de composição simples. Mas eu pego coisas assim, qual a luz que eu vou usar? Então, eu acho que a minha identidade artística como fotógrafa, eu deposito nas coisas técnicas da fotografia. Qual luz que eu vou preferir usar? Por isso que a gente fala muito sobre padrão, né, amiga? Tipo, o fotógrafo, para ele ter uma identidade forte, ele precisa ter padrões que ele sempre usa nas fotos. Então, existe a fase dos iniciantes, né? Que eu acredito ser muito importante, que você vai fotografar tudo com todas as luzes, de todos os jeitos, até você se encontrar. Mas se encontrando, você precisa abraçar aquele estilo. E quando você abraça aquele estilo, você pode ser uma pessoa que, assim, pode ser um casal goiano e um casal de Niterói. São culturas completamente diferentes que eu vou conseguir expressar algo genuíno daquilo ali. Ou seja, se vocês têm uma história nesse apartamento novo de vocês agora e eu vou registrar aquilo ali é a história de vocês. Mas o que eu vou usar? Eu vou pôr vocês perto de uma janela para usar a luz de janela, porque é algo muito expressivo no trabalho. Porque a Carol é dramática, a Carol é sensível, a Carol é emocional. Então eu preciso trazer esse fundo mais escuro para as fotos, eu preciso trazer o foco só na pessoa. Tipo, eu gosto de contar a história das pessoas. Então, como que eu consigo mais expressão? Escurecendo as coisas que estão atrás de mim. Então, eu perco composição, eu perco eu não foco tanto no lugar, mas eu foco na pessoa, principalmente que eu fotografo muito dentro das casas e a pessoa tem uma certa insegurança de fotografar dentro da própria casa. Eu falo, não, fique em paz, eu vou te mostrar uma foto aqui que vai ser desse jeito. Aí ela fala, então nem importa a decoração, essas coisas. Eu falei, não, importa vocês dois. Então, essa é a minha forma de trabalhar e de misturar essas duas coisas, sempre usando as minhas gavetinhas, né? Não se esquecer, vocês nunca mais vão esquecer disso. Tipo, as gavetas de vocês têm que ser com coisas que se pareçam com vocês tecnicamente. Agora, a história do cliente é do cliente. Então, se chegar um casal que quiser tirar foto com a camisa do Vasco, do Flamengo, sei lá, eu vou fotografar, porque aquilo ali é a história dele, mas eu vou fotografar com a minha luz, do meu jeito, entendeu? Então, acho que é bem por aí que eu fui amarrando essas coisas. E o contar a história da pessoa também acho que envolve muito. Você falou, né, cara, principalmente quem tá no começo, sente essa necessidade de se encontrar e acha que vai ser rápido, e não adianta, é um processo. Quanto mais você fizer, quanto mais você experimentar, e aí cabe a você também observar em que fase você tá de acordo com esse conteúdo. Talvez se você assistir essa live de novo daqui a 2 meses, você vai pegar outras coisas, você vai entender outras partes, vão fazer ainda mais sentido para você, porque no primeiro momento você estava numa fase da tua fotografia e depois você está em outro momento, né? A gente vai amadurecendo mesmo. Só que uma coisa importante que você comentou é que você vai fazendo até que você se encontra. Só que uma coisa que eu percebi no meu trabalho é que e eu faço muita questão de bater nisso sempre, porque quando eu comecei na fotografia, eu ouvia as pessoas falando assim, você tem que se encontrar, você tem que ter seu estilo, você tem que ter isso, tem que ter sua identidade. Como é que eu chego nisso? O que eu tenho que observar? Não é uma coisa que... Não é um momento eureka só, que tipo assim, nossa, agora tudo fez sentido. Não, você tem que parar, você tem que observar. Eu gostava de fazer análises assim, quando eu não me sentia bem num trabalho, por que eu não tô me sentindo bem nesse trabalho? Ou o que eu não curti no resultado final? Para eu conseguir identificar, foi a roupa que faltou uma orientação melhor, porque a mulher tava de preto no meio de um lugar super clarinho e eu não gostei da intensidade ali do contraste. Foi a luz que eu usei porque eu cedi da pessoa de fazer o ensaio meio-dia e eu tenho que ser firme no horário que tem a minha luz, entre aspas, né? Eu não gostei porque o tipo de trabalho não é legal.
Então, assim, eu percebia muito fotografando casamento como freela que eu não encaixava naquilo dali. Eu não queria para o meu estilo de vida aquele tanto de horas fora de casa. Eu ficava muito mais feliz fazendo festa infantil. Então, depois eu até virei uma outra chavinha, que eu acho que a questão de você confiar no que você está fazendo e ir com medo mesmo também influencia muito, que é tipo assim, igual as pessoas que acham que enfermeiro é o médico que não deu certo. Parecia muito que o fotógrafo de festa infantil era o de casamento que não tinha sucesso. E eu falei, opa, peraí, eu detesto casamento, não é que eu não quero. Ainda mais que fotografia infantil é sempre o mais ignorado, né? Você fala assim, tô fazendo a festa infantil. Tipo assim, Exato. E eu falei, cara, eu vou ganhar muito dinheiro com isso, porque também não é só fazer um trabalho bonito, né? Pra mim, só o lado artístico não basta. Então, eu falei, cara, como que como empresa eu posso atingir clientes, eu posso fotografar festas mais elaboradas, um público que é diferente do que eu sou, né? Eu também acho que você deve ter isso também, tipo, desde faixa etária diferente, eu comecei com 18, então tinha isso de eu achar que não era boa o suficiente, que eu era muito novinha, que não ia ser respeitada. Então eu fui testando essas coisas e observando o tempo inteiro o que não estava legal, o que eu não estava curtindo, o que tinha dado de errado para eu conseguir me achar, né, nesse meio de caminho. Uma coisa relevante sobre isso também, de você falar, essa questão da observação, cara, é uma coisa que a galera não faz por medo. Medo de... eu acho que a gente está precisando ser um pouco mais resiliente, sabe? Porque a gente é muito sensível para ouvir crítica até... E às vezes quando você vai criticar uma coisa, você não olha com um olhar de negócio, igual você fala muito. A gente olha com um olhar assim de... então eu sou ruim mesmo, eu tenho que desistir mesmo. E você vai se colocando dentro de um buraquinho, sabe? Por causa de inferioridade. Mas não é isso. É falar assim, cara, não, isso aqui ficou legal, mas eu sei que eu posso fazer melhor de outro jeito. Você vai trabalhando essa confiança, né? Eu acho que autoconfiança e autoestima é uma coisa que você trabalha construindo, entendeu? Eu acredito nisso. Então, peraí, eu lembro que eu fazia muito ensaio externo. Hoje em dia eu não faço tanto. É raro eu sair para fazer foto externa. Eu não gosto muito. Eu acho que não entrego... Assim, eu acho que minhas fotos externas entregam de 50% do resultado que eu sei que eu consigo fazer no interno. E a gente ter essa consciência no que a gente manda melhor é muito bom, porque você fala assim, cara, você consegue falar não com mais facilidade. Você fala assim, esse trabalho aqui não é pra mim, mas tem uma pessoa aqui que vai fazer isso melhor que eu. E eu tinha muita resistência disso, porque eu achava que eu tinha que ser boa em tudo. Então, peraí, eu preciso ser boa na moda, e quando eu não era boa na moda, eu me sentia muito mal, e aí eu já esmorecia. Aí depois, quando eu fui percebendo, eu falo, cara, gente, eu vou falar essa frase que guarda no coração de vocês. O caminho para a identidade é autêntico. E ele é divertido. Então, quando a Isis fala assim, peraí, vocês não podem perder essa diversão do caminho. Tipo assim, cara, eu vou fotografar hoje, sei lá, num trilho de trem pra ver se eu gosto daquela luz. Vou fotografar hoje que tá nublado pra ver se eu gosto da luz difusa. E tipo assim, não, vou fotografar umas pessoas aleatórias na rua pra ver se eu consigo contar a história delas. Então, eu vejo que os fotógrafos perderam um pouco essa empolgação da fotografia, entendeu? Porque desse tá só no business e querendo ganhar dinheiro pra ontem, não é assim. Eu acho que identidade é uma construção baseada em muitos testes também, amiga. Assim, você precisa testar.